O que aconteceu ontem no SBT foi muito sério. A saída de Rinaldi Faria depois de uma gestão que teve diversos momentos, altos e baixos e muitas informações, na verdade, da Rádio Corredor que trouxeram algumas tensões que teriam acontecido durante essa gestão. Tudo isso eclodiu na noite de ontem com o anúncio da saída de Rinaldi Faria da direção do SBT, direção artística e principalmente toda a parte estrutural e operacional que aconteceu. Houveram também, logo depois da dispensa de Rinaldi Faria, algumas movimentações e algumas manifestações tanto de apresentadores do SBT quanto de outras pessoas que estavam próximas de figuras que foram desligadas do SBT durante essa gestão. Estamos falando aqui nesse caso de Danilo Gentili, que especificamente também ironizou a demissão, do Rinaldi Faria na saída de ontem do SBT, e também tivemos ao vivo no programa do Ratinho um momento que foi visto por muita gente como uma conexão entre os fatos, durante o Gol Show. O Liminha agradeceu muito a família Bravanel, falou sobre tudo isso, o Ratinho também se ajoelhou ali e agradeceu a toda a família Bravanel. É claro que nada foi dito especificamente sobre isso, mas muitas pessoas acabaram associando uma coisa a outra, e eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa saída do Rinaldi? Você acha que foi boa? Você acha que foi ruim? Você acha que ele contribuiu verdadeiramente para o SBT durante esse último ano? Já coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. O fato é que Daniela Berutti também desmentiu todas essas possíveis polêmicas, dizendo que havia já um entendimento de que Rinaldi ficaria apenas um ano no SBT, ficaria apenas neste ano, e inclusive encerrou o contrato exatamente no dia em que encerrou esse um ano de prazo. No comunicado oficial do SBT, tem ali a informação de que se encerrou em comum acordo o contrato entre Rinaldi e o SBT. E isso também chamou a atenção de muita gente. O fato é que a gente olha para essa gestão do Rinaldi e eu acho que a gente tem que olhar por duas frentes. A primeira delas é a frente de gestão de entretenimento. Ele é dono da dupla Patati Patatá e toda uma rede de entretenimento que é muito grande, Na parte administrativa, o que o Rinaldi Faria foi chamado para fazer foi a questão de enxugamento de custos com a capacidade ainda de produção, para aumentar também, eventualmente mais para frente, a capacidade de produção. E parece que da parte operacional há um entendimento dentro do SBT de que o Rinaldi foi fundamental para conseguir equilibrar as contas, para conseguir entender onde haviam alguns ralos de investimento e em outros aspectos de que maneira era possível otimizar esses custos, otimizar essa construção. Nesse ponto de vista, tudo certo. O que o público passou a criticar muito também é que nos últimos meses dessa parceria de um ano, segundo Daniela Berutti, o Rinaldi Faria começou a acumular outras fontes, outras funções principalmente, como diretor artístico, de certa forma, também ali influenciando na criação de programas e na inserção de determinados quadros nos produtos que o SBT exibiu nos últimos anos. Porta dos Desesperados foi uma ideia dele, a banheira do Gugu dentro do Ratinho, ou camiseta molhada no Ratinho, também foi uma ideia dele que ele trouxe, As Filhas da Senhora Garcia ali foi também durante a gestão dele que acabou sendo colocada no lugar de Carrossel, e também tem muitos erros nessas escolhas que foram se acumulando nos últimos meses e que colocaram o SBT nessa circunstância que o SBT se encontra, Mas o fato é que o Rinaldi se tornou uma figura muito importante dentro do SBT, mais importante quase que muitos outros diretores que já passaram por ali. Para chegar a Daniela Berutti era muito importante passar por Rinaldi Faria, e isso faz com que haja uma certa resistência, claro, de quem é mais antigo dentro da casa, e também uma percepção de que o controle total do SBT estava na mão do Rinaldi, coisa que a Daniela Berutti não tem falado que não era assim definitivamente, que eles tinham uma proximidade. O próprio Rinaldi Faria soltou uma nota também, desmentindo todas essas questões de que haveria um desentendimento, desmentindo tudo isso, dizendo que Silvio Santos era muito próximo dele, eles se davam bem nesse sentido, que teve uma visita do Silvio Santos na casa dele em Orlando há muito tempo atrás. E também nós temos que falar aqui a respeito de Dorinha Abravanel, Dorinha Abravanel, irmã do Leon Abravanel, também desligado durante esse processo, durante essa etapa, essa fase de Rinaldi Faria. Leon Abravanel, nome muito importante, da história do SBT, da família do Silvio, e que teve uma importância histórica nesse sentido.
ele também foi desligado durante esse processo e o Rinaldi Faria assumiu essa função ali naquela transição. Então também teve uma comemoração ali, de certa forma, da Dorinha Bravanel, teria sido uma comemoração ali para falar sobre essa saída do Rinaldi Faria do SBT. O SBT oficialmente também hoje à tarde, no Fofocalizando, colocou ali a nota oficial do SBT e a nota oficial do Rinaldi Faria para serem lidos pela Gabi Cabrini, a Cariúcha também falou a respeito, Matheus Baldi também falou a respeito, falaram que foi importante a gestão dele, houve sim uma grande contribuição principalmente para a história do SBT, mas o fato é que as notícias que vinham antes já, de vários desentendimentos possivelmente, ou de conflito, e isso primeiro, isso não é polêmica, tá? Isso é absolutamente normal no choque de gestão que foi colocar o Rinaldi ali na frente da programação. A Daniela Berutti, querendo ou não, assumindo a presidência do SBT, assumindo a frente do SBT, ela também vai gerar muita polêmica internamente, porque algumas práticas que o Silvio Santos fazia lá dos anos 70 pra frente com muita gente, talvez não seja um estilo de gestão da própria Daniela Berutti, e isso é ok, ela vai trabalhar da maneira que ela acha mais interessante, ou que ela acha mais prudente, ou mais produtivo para o SBT daqui pra frente. Mas o fato é que essa gestão do Rinaldi arrumou bastante as contas do SBT dentro da situação que vive a emissora, mas as escolhas artísticas, essas de fato ficaram bem complicadas de se acompanhar, porque houve sim uma deterioração ainda maior das audiências do SBT. O Bom Dia e Companhia com o Patati Patatá, que são produtos gerenciados pelo Rinaldi Faria, mesmo dando baixíssima audiência de manhã, continuou na frente do processo do SBT. Tem gente que fala que é mais Daniela Berutti que gostaria disso do que o próprio Rinaldi, por conta do compromisso com as crianças, que ela sempre falou que é muito forte, mas eu acho que tem dentro desse relacionamento, primeiro, uma estrutura muito tradicional do SBT, que certamente em qualquer movimento que você faça ali, você vai criar rangidos, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que tanto de nomes que já são mais polêmicos do SBT, como é o caso do Danilo Gentili, até nomes que são mais prudentes para defender o SBT, caso do Ratinho especificamente, que tá aqui na tela ontem com o Liminha, nessa comemoração toda ali que eles tiveram durante o Gol Show, o Ratinho falando também que o Liminha é um tremendo puxa-saco, bem naquele estilão, trazem junto com esses acontecimentos todos essa percepção de que havia um racha bastante grande dentro do SBT no que se refere ao Rinaldi Faria trabalhando a programação da emissora. E agora, o SBT vai melhorar, o SBT vai conseguir ter dias melhores pela frente? Vamos ver o que vem pela frente aí também. Ontem o Rick Souza também no Ministério da Fofoca lá do Metrópolis falou a respeito de que poderia ter havido, de que algumas fontes trouxeram a ideia de que haveria tido um conflito entre Rinaldi e Ratinho também, que criou uma celeuma a ponto de chegar no ou eu ou ele, né? Mas essa informação é uma informação de bastidores, é uma informação de fontes de dentro do SBT para o Rick Souza, titular do portal TV Pop, que ele trouxe lá nessa coluna no Metrópolis. São muitas coisas que a gente não vai saber, são questões administrativas em muitos aspectos, se de fato aconteceu dessa forma ou não, mas eu acho que vem uma nova fase do SBT pela frente, agora pelo menos um outro olhar de tentativa e erro de programação. O SBT não tem mais muito tempo para buscar essa audiência perdida, ele precisa agir agora e rápido. Comenta aqui embaixo o que você achou de toda essa história e eu volto nos próximos vídeos aqui na Rede Gesla de televisão.